Irmãos, podeis abrir as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 42. E nós vamos estar lendo o texto do versículo 1 ao 9. Isaías 42, do versículo 1 ao 9. Amém? Quem não tem Bíblia pode acompanhar aqui no telão. Amém, amados? Diz assim o texto, então, no livro de Isaías, capítulo 42, e versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu, o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem as imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio antes de surgirem. Eu as declaro a vocês. Amém? Feche teus olhos mais um momento, amado. Espírito do Senhor, sabemos que estás aqui neste lugar, Senhor Deus. Nos reunimos aqui no teu nome, ó Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, a quem tu enviaste a este mundo, para por nós, como nós ministramos a ceia, nós lembramos do seu sacrifício e o trazemos em nossa memória, Pai. Este a qual foi prometido pelas santas Escrituras do Antigo Testamento, Pai, da antiga aliança, aonde, através do sangue de Jesus Cristo, fez com os homens uma nova, e não apenas nova, mas também eterna aliança, Pai. Uma aliança inquebrável e imutável, Senhor, a qual nós queremos, por meio dela, sim, servirmos ao Senhor, por meio da nova e eterna aliança. Por isso, Pai, que a Tua palavra nos ensine nesta noite, que o Senhor nos conceda um coração pronto a compreender e a entender os mistérios do Espírito, as questões da fé, Senhor meu Pai, trazendo-nos a revelação da palavra do Senhor. Vem neste lugar, Senhor. Trabalha no coração, na alma, no espírito de cada um que pousa a planta dos seus pés dentro deste lugar. Ministra gloriosamente, ó Deus, a Tua palavra em nossos corações, Pai, manifestando por meio dela o Teu poder, a Tua unção e também a Tua glória, Pai, transformando os nossos corações, regenerando a nossa alma, Senhor, curando as nossas feridas e nos salvando pelo sangue de Jesus e nos regenerando pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amados, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos algo extraordinário nas Escrituras. Aqui o texto que nós lemos é um texto, do livro de Isaías, que fala a respeito do servo do Senhor, profetizado, no capítulo 42, assim como outros textos também do próprio profeta Isaías, no livro dele, fala também sobre a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus sobre a face da terra. E não somente no capítulo 42, nós vemos no próprio livro de Isaías vários textos, como no capítulo 9, vemos também no capítulo 53, entre outros ali que agora teria que folhear para vermos, mas existem vários textos que falam antecipadamente a respeito da vinda do Messias, queridos irmãos.
E Isaías, nós sabemos que ele viveu cerca de 700 anos, né? 600 e poucos, 700 anos antes de Cristo, e prenunciou a vinda do Messias, como nós já falamos algumas vezes aqui. E as profecias de Isaías, eu tenho assim uma admiração pelo profeta Isaías, porque dentre os profetas do Antigo Testamento, é um dos profetas que trouxe, né, muitas passagens dentro do seu livro a respeito da vinda do Messias. Ele que mais praticamente falou, né, do renovo do Senhor, daquele que viria da raiz de Davi, ou seja, o servo de Deus, aquele que realmente era o Messias. Ele falou várias vezes, e sabemos que isso pode ter demorado um pouco nas primeiras gerações após Isaías, mas por fim acabou se concretizando na vida de Jesus Cristo, em torno de 700 anos depois de que Isaías profetizou, irmãos. E o que eu vejo com isso, queridos? Quando nós olhamos para esses textos, as quais Isaías profetiza, bem como também Jeremias e os Salmos de Davi, ou seja, quase todos os livros da Bíblia, na verdade do Antigo Testamento, praticamente todos eles relatam em algum momento a respeito da vinda deste Filho do homem, né, o Messias, o enviado de Deus para a salvação do homem. Inclusive no próprio livro de Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 15, já é uma das primeiras profecias acerca do Messias, a respeito de Jesus. Né, quando Adão e Eva pecam, Deus vem para eles ali, né, trata com eles e diz que a semente que nasceria da mulher, esta feriria a cabeça da serpente. Ali já está fazendo uma alusão e uma referência à vinda de Jesus, o Messias. Então, queridos, quando nós olhamos para os registros históricos da Bíblia, os acontecimentos que ocorreram ao longo da história humana, nós podemos tirar algumas conclusões acerca disso. E entendemos que Deus é soberano sobre a história. Deus, ele é soberano na história da humanidade, desde que a humanidade existe sobre a face da terra, e muito antes disso também. Desde antes da criação do próprio mundo, Deus sempre foi e sempre será soberano, e nele a Bíblia diz que não há sombra de variação. Deus não se enfraquece ao longo do tempo, Deus não se enfraquece ao longo dos anos, amados. Deus, ele é o mesmo, inclusive como diz lá no livro de Hebreus, né? Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ou seja, ele não se enfraquece, ele não envelhece, como muitos, inclusive, dentro de uma ideia pagã, tem a ideia de Deus ser um homem caduco, velhinho, segurando uma bengala no céu, uma barba comprida, branca, uns cabelos longos brancos, vestido de branco, num lugar branco, e trêmulo de mão, achando que Deus é esse personagem fictício, criado pela mente humana, um Deus fraco, irmãos. Deus não é um Deus fraco que envelheceu ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, ao longo da eternidade, ou seja, Deus não tem sombra de variação. Essa ideia que as pessoas têm de um Deus, um senhorzinho de idade, como muitos dizem, né? Inclusive meu pai dizia muito isso, o velhinho lá em cima não dorme. Que velhinho lá em cima, irmãos, não existe nenhum velhinho lá em cima. Pelo contrário, o que existe lá é um Deus todo-poderoso, cujo poder excede o nosso entendimento, a nossa compreensão, e excede até mesmo a compreensão do universo, amados. O Deus que nós servimos, que prometeu a vinda do seu Filho, é um Deus sublime, soberano, eterno, imutável, invariável. Não há sombra de variação, como diz as Escrituras, na pessoa de Deus. Ele não envelhece, irmãos, ele não tem cabelos brancos pela idade, nem barbinha branca pela idade. Mas se há uma imagem que a Bíblia ilustra a respeito da pessoa de Jesus Cristo, glorificado no livro de Apocalipse, é o resplendor da sua glória, o brilho do seu rosto, olhos como que de fogo, diz a palavra de Deus, cabelos brancos como a lã, de pureza, de santidade, de imutabilidade, não de velhice. Pelo contrário, Deus, ele não envelhece, ele não é um Deus mutável, não. Ele é o mesmo do passado, o mesmo hoje, e vai ser sempre o mesmo eternamente. Ele não vai envelhecer nem caducar, como muitos pensam, e nem precisa de bengalinha para se apoiar. Mas a Bíblia diz que a visão que João teve do trono de Deus foi uma visão terrível, e do trono saía vozes, trovões e relâmpagos. A Bíblia diz coisas tremendas, poder puro na pessoa de Deus, a glória de que quando ele fala, o mundo estremece,
Algo sempre acontece, porque pelo poder da sua voz, amados, os mundos foram criados, tanto mundos visíveis quanto mundos invisíveis, tudo foi feito por Ele e para Ele, diz a Bíblia. Nada do que existe hoje veio do nada, porque nada vezes nada é nada, 0 vezes 0 é 0, não é verdade? Não aprendemos isso na aritmética? 0 vezes 0 é 0, nada não faz nada, nada é nada, porque tudo veio existir a partir da sua voz, a partir da sua palavra, e no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, a palavra de Deus, no livro de João, capítulo 1. Então, queridos, nós temos que entender quem é esse Deus, qual é a imagem de Deus que nós temos na nossa mente. Será que você ainda imagina Deus como um senhor velhinho, caquético, que precisa se apoiar numa bengala, vestida de branco, com barba branca pela idade? Não, amados. Se isso você ainda imaginava ou pensava, tira do teu coração esse tipo de pensamento, porque Deus não é assim. Deus é o todo-poderoso, o soberano Senhor. Ele é o que criou os céus e a terra e todos os reinos que nele existem hoje. E o que mais me impressiona, queridos, e o que eu quero tratar um pouco de modo mais pontual, é o versículo 9. Apesar de todo o texto estar falando a respeito da vinda de Jesus, do Messias, do Filho de Deus, do enviado do Senhor, ungido, do texto está falando antecipadamente, há muitos anos antes da própria vinda dele. O que me mostra, e o que eu quero me concentrar hoje para aqui compartilhar com os irmãos, é o versículo 9, onde o próprio Senhor diz assim: vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio, antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Por que isto? Se eu não me lembro agora o texto onde está, para que vocês saibam que eu sou Deus. Para que saibam que eu sou Deus. Eu não sei se é no versículo 10 ali, dá uma olhada aqui, irmão, se é nesse próprio texto. Não é nesse texto aqui. Agora eu não lembro qual é o texto que fala a respeito disso. Que o Senhor anuncia, eu li essa semana inclusive, que Ele anuncia antes de acontecer, para que as pessoas saibam que é Ele que está dizendo, que saibam que Ele está no controle da história, irmãos. Ele é Deus soberano na história. E às vezes nós temos uma ideia errada de Deus, como que alguém que perdeu o controle, perdeu as suas forças, envelheceu, e agora precisa de uma bengala para se apoiar. Então, amados, Deus, Ele é o Deus que fala, e as coisas acontecem, e Ele fala antes de acontecer, para que nós entendamos e saibamos que somente Ele é Deus, porque todas as coisas pertencem a Ele, e Ele está no domínio de todas as coisas. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quando nós olhamos as profecias antigas, aconteceram muitas coisas. Quando nós olhamos, analisamos as questões proféticas do Antigo Testamento, nós vemos que várias profecias do Senhor, praticamente todas elas se cumpriram a respeito do seu tempo determinado. Deus disse para Abraão, antes mesmo do povo de Israel ir para o Egito, quando ele peregrinava nas terras de Canaã, terra a qual o Senhor havia prometido para a nação de Israel, para os descendentes de Abraão, Ele disse que o povo peregrinaria por ali por um tempo e depois ele desceria para o Egito, e lá seriam escravizados por um determinado tempo, por 400 anos, 4 gerações, 5 gerações praticamente. E antes de acontecer isso, Deus já tinha dito isso para Abraão, e depois eles vão para lá com aproximadamente 70 almas no tempo de Jacó, ou seja, ele já era neto de Abraão, e eles vão para lá, prosperam nas terras do Egito, depois de José ter sido vendido para lá, depois de outras profecias terem se cumprido em meio a tudo isso, e ali eles vão para lá, e permanecem lá por algumas gerações, e depois morre aquele imperador que recebeu Jacó e suas famílias, e ali depois o próximo imperador escraviza os descendentes de Israel, e cumpre-se as profecias, a palavra de Deus dada a Abraão, e ali eles ficaram 400 e poucos anos ali. Depois Deus disse que eles iam libertar, iam trazer para uma terra prometida, e assim aconteceu. E toda a profecia, toda a bênção, Deus dizia para os filhos de Israel: tão somente se me obedecerem e cumprirem os meus mandamentos, eu vos farei prosperar nesta terra. Resumindo, vos farei prosperar nesta terra, mas se me desobedecerem, se me virarem as costas para mim, em outras palavras, eu farei vir a calamidade, a desgraça, o castigo sobre vocês. E foi o que aconteceu. Várias e várias vezes aconteceu isso na nação de Israel. E amados, depois vindo para o tempo de Daniel, onde Nabucodonosor tem um sonho, um homem pagão que não conhecia Deus, teve um sonho que os irmãos provavelmente conhecem, o sonho da estátua, né?
uma cabeça de ouro, o peito de prata, a cintura de bronze e as pernas de ferro, e depois os pés de ferro e barro misturados. O que isso significa, irmãos? Quando nós olhamos aquela profecia, nós vemos que depois Daniel mesmo traz a interpretação. Isso está escrito lá no livro de Daniel, capítulo 2, do capítulo 4 ao 6, antes Deus dá o sonho para Nabucodonosor. Os irmãos conhecem a história? Deus dá um sonho para Nabucodonosor, e ele se perturba em seu espírito por causa daquele sonho, porque ele havia visto uma grande estátua, né, com várias partes misturadas, ouro, né, a parte de cabeça de ouro, o peito de prata, bronze, a cintura, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro misturado. Depois vem uma pedra que é lançada sem mão, atinge a estátua nos pés e ela derruba. E aí então ele, perturbado com aquele sonho, ele manda chamar os sábios. Vou contar rapidinho aqui, e dá uma ordem para os sábios, para que os sábios, os astrólogos daquele tempo, né, porque era um império pagão, desse a interpretação deste sonho. Só que mais do que isso ele pediu que os sábios daquele tempo, os astrólogos, adivinhassem o sonho, porque se ele contasse o sonho para eles, seria muito fácil inventarem uma interpretação para o sonho. Ou seja, eu te conto o sonho, eu invento uma interpretação que encaixa no teu sonho, pronto, está feita a coisa. Mas Nabucodonosor foi esperto, diz: não, se vocês são capazes de me revelar o sonho que eu tive, da interpretação correta, vocês também serão capazes de dizer o sonho que eu tive. Ele não contou o sonho para os caras e queria que os caras adivinhassem o sonho dele, que os caras conhecessem o sonho dele, contassem para ele o sonho e depois a interpretação. Olha que ousadia. E se eles não fizessem isso, eles iam morrer. Ele e as suas famílias iam destruir e fazer com que as casas deles virassem montões de entulho. Iam pôr fogo neles e nas suas famílias, iam matar eles. E os próprios sábios astrólogos disseram: mas isso é impossível o que o rei está pedindo. Não há ninguém, nenhum rei, por mais grande que tenha tido sobre a terra, tenha sido na terra, pediu coisa alguma, porque só os deuses podem fazer isso, nenhum ser vivente. Então ele manda matar os sábios. Os irmãos conhecem a história, né? Eu creio. E o que acontece? Daniel então pede, né, para Arioque, se não me engano, pediu um tempo para o rei, que ele daria a interpretação. E ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, oram a Deus, e Deus concede a revelação para o profeta Daniel. Então ele pede para que Arioque leve-o até o rei. Ele leva, coloca o Daniel na presença do rei, e ali então ele diz o sonho para o rei: o sonho que você teve aí é uma estátua assim, assim, assado. Eu não vou ler, porque senão a gente vai ler 2, 3 capítulos, vai demorar muito. Então, os irmãos que conhecem a Bíblia sabem o que eu estou falando. E ali então ele dá o sonho, relata o sonho que Nabucodonosor teve, e em seguida então depois ele traz a interpretação do sonho. E ali ele disse que ele teve um sonho do futuro, que Deus, o Deus dos céus, deu para ele um sonho revelando o futuro, que ali, naquele sonho, naquela estátua, a cabeça de ouro representava o Império Babilônico, o de ouro, né? A parte do tronco da estátua de prata, viria um outro reino, subiria um outro reino, ascenderia depois do Império Babilônico. Este foi o Império Medo-Persa, irmãos. Isso já é reconhecido historicamente, arqueologicamente, ou seja, cientificamente comprovado. E depois, na parte de bronze, da cintura de bronze, aparece o Império Grego. Inclusive, né, Alexandre Magno e Alexandre o Grande, grandes personagens, né, na época desse império. E depois do Império Grego veio o Império Romano, as partes de ferro. E depois, a parte de ferro de barro é o Império Romano restaurado. E a gente sabe que há hoje uns resquícios da influência romana no mundo. E não quero me aprofundar nessa questão aqui agora, até para não escandalizar. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Aquele sonho que foi dado inclusive para Nabucodonosor, interpretado por Daniel, revelado para Daniel, ela se cumpriu ao longo da história. Isso foi já reconhecido, já registrado historicamente, e aconteceu. Então, quando Deus, a própria vinda de Jesus, o Messias, que nós lemos ali o texto, né, de Isaías, falava da vinda de Jesus. E o que isso significa, irmãos? Que Jesus, ele também veio sobre a terra, que nós cremos e o adoramos hoje. E assim como como Deus fez promessas, e as promessas e as profecias do Senhor se cumpriram,
Você acha que as promessas do Senhor hoje para a igreja dele não se cumprirão? Por isso que nós, amados, precisamos estarmos atentos, porque as promessas de Deus, Ele sempre vai cumprir. Quando nós olhamos para essas nações, para esses grandes impérios que nós falamos aqui do profeta Daniel, que nós não lemos, mas você pode conferir em casa no livro de Daniel capítulo 2, a partir dali, nós vemos que esses reinos se levantaram sobre o mundo, grandes impérios, o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. E eu te pergunto para você hoje à noite, aonde estão esses grandes impérios hoje, que dominavam nações naquele tempo, que dominaram o mundo naquele tempo? Aonde estão esses impérios? Cadê eles? Cadê? Inclusive o império que dominava nas regiões, né, de Israel no tempo de Jesus. Cadê o Império Romano hoje? Que tem grande influência na nossa sociedade hoje, na sociedade ocidental. Amados, esses impérios passaram. Mas quando nós olhamos para a história e as profecias de Israel, de Deus para Israel, nós vemos que ainda a única nação que praticamente subsiste desde os tempos antigos é a nação de Israel, a nação viva, que desde antes da vida de Jesus já existia e continua existindo, ainda que por um determinado tempo ela deixou de ser nação por um determinado tempo, a partir do ano 136 depois de Cristo, mas que voltou a ser nação a partir de 1948. Hoje, amados, se um dos profetas ou alguém de Jerusalém fosse permitido ressuscitar nesse momento e perambular pelas ruas da cidade de Jerusalém, na cidade velha de Jerusalém, ele conheceria as estradas, provavelmente. Ele não se perderia nas estradas de Israel, principalmente em Jerusalém, que permanece como antes, com algumas, obviamente, restaurações, algumas coisas que aconteceram. Hoje, a língua hebraica, apesar de ser um hebraico mais moderno, porque toda língua, ainda que um profeta ou alguém do Antigo Testamento que morou em Jerusalém se ressuscitasse, como eu disse, conseguiria se comunicar com alguém em Israel. Apesar da língua sofrer alguma evolução dialética, como o próprio português acontece isso, a evolução da própria língua. No caso, vou dar um exemplo que os irmãos já sabem, né? Ninguém fala um português antigo, né? Na época vitoriana mais, não falamos mais um português da época vitoriana, nem mesmo de Portugal. Inclusive hoje, a língua portuguesa do Brasil está causando grande influência na língua portuguesa de Portugal. Sabia que está um dilema isso? Está um grande dilema lá, porque os jovens, as crianças, como olham muito vídeo no YouTube, e há muitos influenciadores brasileiros no YouTube, e as crianças de Portugal assistem muito isso, eles já estão falando o português do Brasil e não mais o português de Portugal. Então já entrou em conflito isso, já fizeram até reportagem a respeito disso, que o Brasil está influenciando a língua portuguesa de Portugal, porque é natural a evolução da língua. Ninguém mais fala vós me sé, né? Mas falamos você, não é verdade? Evoluiu de vós me sé para você direto. E assim outras expressões que evoluíram com o passar dos anos na língua portuguesa. E a mesma coisa aconteceu com o hebraico moderno, né? Talvez algumas conotações que são um pouco diferentes do hebraico antigo bíblico, mas é perfeitamente compreensível, queridos. Então, o que eu quero dizer realmente com isso? Todos os reinos antigos passaram, mas a nação de Israel permanece lá. Ressurgiu em um só dia de novo, em 1948, para ser mais preciso, no dia 14 de maio, né, de 1948, por um voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, que ele era o diretor na época, lá, o presidente da ONU. E, amados, olhando para isto, nós vemos a soberania de Deus na história. Nós vemos que Deus permanece e continuará permanecendo no controle da história humana, ao controle de todas as coisas. O Deus que nós servimos, queridos, Ele não é um Deus qualquer, não é um Deus como nós falamos no início, fraco, velho, caquético, como muitos imaginam ser Deus.
Pelo contrário, Ele está no controle desde o princípio e estará no controle até o final. E não quero aqui, como é que eu vou dizer assim, me enveredar para a questão de calvinismo e de arminianismo, não. De eleição ou predestinação, não. Mas o que eu quero dizer com isso, queridos, que Deus é soberano na história humana. E Ele é soberano na história das nações. E como o Senhor guia todas as coisas, a história, ela está sobre o seu domínio. E isto é incrivelmente maravilhoso. Entendemos que nós servimos o Deus verdadeiro. Porque há muitos deuses falsos e enganadores, que enganam os indoutos. O que são os indoutos? Os incautos, né? Aqueles que não têm noção, aqueles que não têm conhecimento, amados, que são levados por qualquer vento de doutrina, como diz a Bíblia. São enganados e vão enganando, porque eles mesmos estão enganados. Mas eu e você, querido irmão, que conhecemos o Deus verdadeiro, que guia a história, nós conhecemos quem de fato é o Deus vivo, o Deus invisível, o Deus real, o Deus que nos escolheu, o Deus que nos chamou, queridos, para gerenciar também a minha história e a tua história. Que muitas vezes nós, pela falta de compreensão de quem de fato é Deus, nos deixamos levar pelas circunstâncias da vida, nos deixamos levar pelas nossas emoções, nos deixamos sermos enganados pelas nossas próprias ideias, nossos próprios pensamentos, e não descansamos o nosso coração naquele que tem o controle das coisas. A Bíblia diz que nós temos que nos descansar no Senhor, não sermos ansiosos com o dia de amanhã, não ficarmos preocupados, porque o Senhor sabe do que nós precisamos, diz a palavra de Deus, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Então não se turbe o coração, como foi, o caso da leitura da palavra introdutória, a respeito das casas, das moradas que o Senhor fez e preparou para nós, para a sua igreja. Isso é um fato. Jesus disse isto. Está preparado. Se não fosse assim, eu não teria dito, mas Ele disse porque está preparado. E se Ele prometeu, eu te pergunto, será que Ele não vai cumprir? Será que a mão dele vai vacilar? Ou podemos depositar plena, total e inabalável confiança nas promessas do Senhor, que guia a história, que guia todas as coisas, que está no controle de tudo, amados? Mas às vezes nossa fé age como se Deus não tivesse mais no controle. Na verdade, quem não está no controle somos nós. Deus permanece no controle de todas as coisas. Então nós podemos sim confiar nesse Deus maravilhoso que é soberano, nesse Deus que tem um plano e tem um propósito para as nossas vidas e uma história para você. Basta que nós nos coloquemos em suas mãos e deixemos com que Deus dirija a nossa história. Ele quer conduzir você, amado. Ele quer dirigir você. E o quanto você está disposto, diz para o Senhor, o quanto você está disposto que Ele te guie e gerencie a tua história. Ou você mesmo quer ser o autor da tua própria história, amado? Você quer ser o próprio autor da história ou quer que Deus seja o autor da tua história? Eis a escolha que você precisa fazer. Porque às vezes nós olhamos para as nossas próprias condições e achamos que Deus não se importa, ou que não está presente, como se Ele tivesse perdido o controle, mas não, Ele não perdeu, amados. O Senhor guia firmemente todas as coisas. Podemos confiar firmemente naquele que tem todo o poder e o domínio sobre as suas mãos, e o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está conosco. Ele está com aquele que quer estar com Ele. E a questão que nós temos que levantar aqui é: eu quero estar com o Senhor? Eu quero que esse Deus que guia a história guia a minha história? O Deus que guia a história da humanidade guia a minha história? Você quer que o Senhor guie a tua história, querido? Guie os teus caminhos. Então você, para isso, tem que ter os teus ouvidos espirituais abertos, para que quando Ele falar, você obedeça. Porque às vezes a gente tem uma ideia, o Senhor guia minha história, então eu vou indo, mas eu vou na minha vontade, não na vontade do Senhor. Porque quando nós temos nossos ouvidos e os nossos olhos abertos para o Senhor, quando Ele falar, eu obedeço. Quando Ele me orientar, eu sigo nesta orientação.
eu sigo nesta direção. É assim que vamos deixar com que Deus guie a nossa história. Não quando nós fazemos a nossa vontade, mas quando fazemos a vontade de Deus, amados. É assim que Ele nos guiará. Você entende isso, irmão? Precisamos sermos maduros e buscarmos entender os planos e propósitos do Senhor. Procure entender, amado, o que Deus quer para você. Procure entender, medite nas coisas do Senhor. Medite o que Deus tem para a tua vida, o que Deus quer para a tua vida. E se permita ser dirigido pelo Senhor, pelo Espírito da graça de Deus. Ah, mas está difícil, pastor, está difícil a minha vida. Deus nunca disse que seria fácil, querido. Deus nunca disse que seria mamão com açúcar, né? Mas o importante é que, como disse o salmista Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Eu não temerei mal algum porque o Senhor está comigo. Está difícil, não vejo a luz, só sombras, só destruição, só morte, talvez. Mas não temas, o Senhor está contigo. Ele não perdeu o controle, não. Ele permanece ali. Ele permanece conosco, amados. Se nós não virarmos as nossas costas para Ele, Ele não virará as costas para nós, a não ser que nós viramos para Ele. A Bíblia diz que quando nós pecamos, nós viramos as costas para o Senhor e o Senhor vira as costas para nós, porque os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, a Bíblia. É os pecados que encobrem, não é Deus que encobre, é os nossos pecados que encobrem. Você entendeu isso? É os pecados os nossos que criam uma barreira para que eu não enxergue e não contemple a glória do Senhor. E obviamente o Senhor vira o seu rosto de nós daí. É maravilhoso entendermos, queridos, e sabemos que servimos um Deus verdadeiro e maravilhoso. Um Deus que se importa conosco nos mínimos detalhes. Quando nós olhamos para o ensino de Jesus, que fala que, né, a respeito dos passarinhos que não trabalham, nem plantam, né, e nem fiam, mas o Pai Celestial os alimenta, que os lírios lá não tecem, nem fiam, mas nunca, nem mesmo Salomão se vestiu como um deles, né, como um lírio do campo. Assim o Senhor cuida de nós. Ou seja, quando o Senhor diz isso, Ele está dizendo que Ele está no controle da nossa vida, nos mínimos detalhes, querido. Nada acontece por acaso, porque tudo tem um propósito de Deus. Mas nós precisamos entender isto, e entendermos os propósitos do Senhor, reconhecer a nossa insignificância e saber que aquele que nos chamou é poderoso para nos conduzir. E Ele, o Deus maravilhoso, atentou para nós, mesmo nós sendo insignificantes, porque muitas vezes passa ao nosso coração acharmos que somos algo, que somos alguém, que somos maiores, que somos melhores. Não, na verdade nós não somos nada. Por que eu digo a nossa insignificância? Põe para nós ali 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29, irmã. Olha o que diz o texto. 1 Coríntios 1 e versículo 27. Diz assim o texto, 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 27. Diz assim o texto: mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Ou seja, quando nós atentamos para nós, reconhecemos a nossa insignificância, que não somos nada, que somos aqueles que são considerados como os loucos deste mundo, para que ninguém se glorie. Deus nos escolheu, mesmo não sendo nada, mesmo não sendo ninguém. Deus aprovou em seu coração de nos escolher, queridos, para que nós todos humildemente reconheçamos, né, que só o Senhor é soberano na história, só Ele é Deus e não há outro além dele, e que eu não me glorie diante dele, que ninguém se glorie diante dele,
por ser mais ou melhor do que alguém, não, mas que todos nós estamos nivelados à nossa própria insignificância. E aquele que é o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, que tem o domínio na história, e que prometeu algo, e aquilo que Ele prometeu Ele cumpre, é a Ele quem nós temos que reconhecer em nossos caminhos, é a Ele que nós temos que reconhecer que servimos e que nos sujeitamos, amados. Mesmo assim, Ele nos escolheu e nos chamou para sermos dele e fazermos parte dos seus planos. Você quer fazer parte dos planos do Senhor, querido? Você quer fazer realmente parte dos planos de Deus? Não vire as costas para Ele. Abandone aquilo que te afasta de Deus, amado. Abandone o pecado. Abandone a indiferença com as coisas de Deus. Não seja indiferente com as coisas de Deus, não, amado. Mas volte-se para o Senhor com todo o teu coração, volte-se para o Senhor com toda a tua alma, volte-se para Ele, priorize as coisas dEle, deixe que Deus conduza a tua vida, não te enrede com os teus problemas desta vida, amados. Nós temos muitos problemas, eu tenho os meus, você tem os teus, com certeza, mas entenda uma coisa, aprenda a desconfiar, a confiar, não desconfiar, aprenda a confiar no Senhor e a saber que a mão dEle não vacilou, que o braço dele não enfraqueceu, como eu disse. Quando nós entendemos que Deus não vacila e que Deus não é um velhinho, como muitos imaginam, como eu falei antes, mas que Ele é o Todo-Poderoso e Soberano Senhor e que guia todas as coisas, eu descanso nele, eu confio nele. E aí que entra a questão, amados, porque muitas vezes a nossa falta de entendimento da pessoa de Deus nos leva a cometer os nossos erros, nos leva a falharmos diante do Senhor. E entenda que aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Amém? E o que mais Ele prometeu para nós hoje? Assim como Ele fez profecias do Antigo Testamento, esse mesmo Messias que foi profetizado, esse Messias que veio ao mundo, o Senhor disse que anunciou coisas antigas que aconteceram, mas também Ele disse que anunciava coisas novas que aconteceriam. E Ele anunciou coisas a respeito do fim dos tempos, amados. Não despreze as profecias dos fins dos tempos. Não despreze as profecias de Jesus a respeito do Espírito que nos capacita a vivermos na presença dEle. Não despreze, queridos, aquilo que Ele prometeu para você na sua palavra, não aquilo que Ele prometeu em sonho, ou em visão, seja lá como for, mas aquilo que já nos está claro, que foi prometido nas Santas Escrituras. Não despreze isso, amado. Não despreze ser cheio do Espírito. E hoje em dia, amados, quando falamos na questão do Espírito, e se estamos cheios do Espírito, muitas vezes nós não damos mais a devida atenção. Não é verdade? Se eu fizesse uma pergunta aqui, vou fazer retoricamente, mas se eu fizesse uma pergunta aqui, quem se empenha de nós a buscarmos a promessa de sermos cheios do Espírito Santo continuamente? Será que nós já nos desprezamos a promessa do Senhor, que diz que concederia do seu Espírito àqueles que o buscassem de todo o coração? Será que Deus se enfraqueceu que não pode mais cumprir isto? Ou foi nós que estamos olhando as coisas de Deus de um modo diferente hoje? Como nós estamos olhando para as coisas do Senhor hoje? Com desprezo, com desdém, dando pouca importância? É aqui onde quer falar, irmãos. Deus anunciou coisas novas para a igreja. Deus anunciou a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Deus prometeu coisas poderosas, maravilhosas, sobrenaturais para o seu povo, para a sua igreja. Deus prometeu que nos encheria do Espírito e nos daria visões para os jovens, sonhos para os velhos. Nós estamos vivendo isso hoje, amados. Nós estamos vivendo isto hoje. Nós estamos olhando isto com a devida importância que nós deveríamos de olhar e buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, e o seu reino, a sua justiça.
como nos ensina a palavra de Deus? Ou Deus se enfraqueceu e não pode mais cumprir com essa promessa que Ele nos fez, de nos encher do Seu Espírito Santo, de conceder graça àqueles que buscam? Como nós vimos, queridos, por que eu li lá atrás uma profecia que já se cumpriu? E dizer que aquilo que já se foi profetizado, as profecias antigas que foram anunciadas no passado, já se cumpriram. Mas existem coisas que nos foram profetizadas para que se cumpram agora. Deus quer com que a sua igreja, o seu povo, eu e você, venhamos a viver o plano e o propósito de Deus. Vivemos no Espírito, andarmos por fé, fazemos a diferença no mundo, amados, não nos conformando e nos amoldando ao mundo, porque o que nós vemos hoje de crente, irmãos, se amoldando aos padrões do mundo, é impressionante. É impressionante. Mas nós não somos mais do mundo, como eu falei antes, apesar de estarmos no mundo. Mas pelo contrário, amados, nós temos que viver as promessas de Deus, e aquele que prometeu, como nós vimos antes, Ele é poderoso para cumprir cada uma delas. Nenhuma delas vai cair, assim como Ele prometeu que a palavra dele, nem mesmo um tio ou um jota cairia da sua palavra. Tudo seria cumprido, tudo, a palavra de Deus seria cumprido cabalmente em todos os termos, queridos. Se não se cumprir na minha vida, vai se cumprir na vida dos outros. E ainda se não se cumprir na minha vida, querido, o que está determinado para aqueles que não se entregam a Ele, a Bíblia diz, e é claro, também vai se cumprir. Aqueles que o negam a Cristo receberão a justa condenação, como diz o texto das Escrituras. Receberão a condenação eterna. Mesmo eu não crendo, vai se cumprir a palavra de Deus e a promessa de Deus na minha vida. Talvez não de uma maneira como eu gostaria, de uma maneira boa, mas ela vai se cumprir. Eu creio ou não creio, a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, na vida de cada um aqui. Por isso é melhor crer, é melhor confiar, é melhor se entregar, porque aquele que guia a história quer guiar os nossos passos, quer nos encher do seu Espírito Santo e quer nos usar para fazer a história daqui para frente. O Atos capítulo 29 está sendo escrito neste momento, queridos. Se você ir lá no livro de Atos, olha lá o livro de Atos capítulo 29 lá, procura aí Atos 29. Enquanto isso eu tomo água aqui. Irmãos, não tem Atos 29, só tem 28. Atos 29 é a história da igreja. Nós estamos escrevendo este capítulo. Aleluia. Amém? Amém. Atos vai só até o capítulo 28. O versículo, pode ver que se você olhar lá o último capítulo e o último versículo do Atos 28, ele não traz uma conclusão do texto, ele deixa em aberto, ou seja, a história continua, a igreja continuará escrevendo a história pelos séculos ainda. Então hoje o livro do Atos capítulo 29 está sendo escrito pela igreja de Jesus Cristo ao longo dos séculos. Aquele que é soberano na história está escrevendo a história hoje, no dia de hoje, por meio da minha vida, por meio da tua vida, querido. Aquilo que fazemos ou deixamos de fazer está sendo, entre aspas, registrado nos anais celestiais, amados. Você está entendendo? E o que de relevante nós estamos fazendo como igreja, para que seja registrado pelo Senhor em suas memórias. A igreja de Rio Pardo, em pleno 2024, está sendo relevante ou não? Sabemos que nós não fazemos isso sozinhos, amados, mas nós fazemos pela graça de Deus e pelo poder do seu Espírito. Por isso a importância de sermos cheios do Espírito, para entendermos essas coisas. Amém, amados? Que nós possamos compreender essas coisas, porque o Senhor quer fazer por meio do seu povo a continuidade da história, para que as promessas do Senhor, as profecias que nos foi dada, que prenunciam os tempos futuros, também aconteçam na sua igreja e através da sua igreja. Nós vamos ser os participantes da história do Senhor, porque as profecias anunciadas no tempo passado já aconteceram, mas o Senhor anuncia coisas novas para nós. O Senhor anuncia coisas novas para nós,
desde que o Messias veio, Ele enviou o seu povo, a sua igreja, eu e você, para darmos continuidade nessa história. Ainda que Ele está no controle, no domínio de todas as coisas, amados, Ele está escrevendo por meio de nossas vidas. Podemos ser alguém relevante nesse contexto ou alguém insignificante. Assim como homens de Deus foram pessoas significantes, como Moisés, Davi, Daniel, entre outros personagens bíblicos. Entre aspas, foram significantes, né? Ou seja, se deixaram usar, porque esses homens eram homens naturais, homens falhos, homens também sujeitos ao pecado como eu e você. Mas eles se deixaram ser usados por Deus. Eles deixaram com que Deus, através da vida deles, escrevesse a história. E assim é hoje para nós, nesse nosso contexto, amados. Se nós nos colocarmos à disposição do Senhor, se nós nos colocarmos na dispensação do Espírito, o Senhor vai nos usar para fazermos a história. Para sermos relevantes ou não, a história continua. E o Deus continua soberano. Continua guiando e conduzindo todas as coisas. E Ele quer... e Ele nos chama como igreja, e até mesmo como pessoas, a fazermos a diferença nisso, e a darmos a devida importância às promessas do Senhor, que muitas vezes nós nos deixamos ao nosso esquecimento, nos deixamos esquecidos, enterramos nossos talentos, como aquela passagem, né, dos talentos, enterramos nosso talento. Quando o Senhor vier, desenterra, entrega, está aqui o talento que tu me deu. Não reproduzir. Só que esta pessoa, nós conhecemos o texto, o que acontece com ela. Ele é lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, amados, use aquilo que Deus te deu. Deixa Deus te conduzir e se manifestar através da tua vida, daquilo que Deus te concedeu. Amém, amados? E quanto à questão do Espírito, queridos, o Senhor prometeu o enchimento do Espírito Santo ao seu povo. Basta nós abrirmos a nossa boca para clamarmos, para buscarmos, não só agora no culto, mas buscar viver o que o Espírito nos dirige, nos guia, e assim cumprirmos por meio do Espírito do Senhor o ministério que nos foi dado, que é o ministério da reconciliação. A igreja tem esse ministério. O maior ministério da igreja, queridos, é o ministério da reconciliação, que é reconciliar os homens com Deus através da pregação do Evangelho. Coloque-se de pé em nome de Jesus.